Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio da Forja. A Forja Responde, dessa vez respondendo uma pergunta: improviso ou preparação? O que fazer em uma aventura de RPG? Eu sou o mestre Rafael47 e hoje aqui comigo para poder ajudar a responder essa pergunta, dois convidados especiais. O primeiro é o mestre Vitor. Fala, Vitor, se apresente para a turma. Fala, pessoal, mestre Vitor aqui, também conhecido nas interwebs como mestre Taverfield. Essa introdução foi um improviso, não foi um preparo. Taverfield, nome bacana, nome forte, nome em inglês, Taver de taverna e Field de campo da taverna. Só pra saber se é isso. Não é Taver de taverna, né? É Taver. É que meu nome é Vitor Tavares, aí eu tentei jogar pra... Ah, verdade, faz sentido. Legal, ficou melhor ainda, ótimo, perfeito. E também o padrinho do RPG Next, Renato. Fala, Renato. Oi, pessoal, Renato aqui, padrinho do RPG Next. E uma aventura de RPG é como o parque da Disney, contando que ninguém veja o Mickey fumando, a magia acontece. Legal. Se bem que acho que ver o Mickey fumando seria bem engraçado. Seria divertido também. Então vamos lá, pessoal. Mas antes, de começar a apresentar esse assunto, alguns jabazinhos para vocês, que é importante a gente poder mostrar algumas coisas que estão acontecendo dentro do projeto que pode ou não te interessar também, além desse programa. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Há algum tempinho, a gente vem fazendo parcerias com mestres de aluguel. Porque a gente sabe que muitos de vocês têm interesse de jogar RPG, mas não tem mestre para poder preparar isso para vocês. Do nosso lado, aqui do lado do RPG Next, a gente também tem dificuldade em prestar esse serviço, porque a gente está ocupado produzindo esse conteúdo para vocês. Uma das formas que também não atende ou não agrada muitos é a recompensa do The Gamers, que para quem não sabe é aquela recompensa de R$60 dentro do apoia-se.com.br/rpgnext, que você paga para poder jogar 2 partidas de RPG no mês com o mestre do RPG Next que está disponível. No momento dessa gravação, nós temos o Vitor e nós temos o Thales. Eles também têm tempo limitado para poder mestrar. Agora, quando a gente abre essa parceria com o mestre de aluguel, como o mestre de aluguel vai cobrar pelo serviço, aí a gente consegue ampliar a quantidade de mestres para vocês. Obviamente, não custa R$60, custa mais do que isso. E, obviamente, o compromisso do mestre com o preparo, com o esmero, até a cobrança que é feita é completamente diferente. Porque, diferente dos R$60 que você está fazendo uma doação através do Apoia-se, e a gente perde uma parte para a plataforma e esse dinheiro fica no projeto, não vai no bolso de ninguém. É um trabalho voluntário dos mestres e você está fazendo uma doação. No serviço é outro esquema. O mestre está vendendo as suas horas de vida para poder te proporcionar uma experiência incrível com o RPG. E até esse momento, nessa gravação, eu vou compartilhar com você 3 mesas, 3 aventuras, 3 mestres de aluguel. Vamos lá! Sobre as mesas de aluguel, de mestres de aluguel, temos uma nova vaga para uma nova aventura com um novo mestre. Mais uma parceria fechada aqui com o RPG Next. A aventura, ou campanha, se chama Vale do Vento Gélido, que é a tradução de Icewind Dale, sob o frio da Dama Invernal, que é a aventura em inglês Rime of the Frost Maiden. Quem vai estar conduzindo essa aventura, essa campanha, é o mestre Taverfield, com vaga para 4 sextas-feiras à noite. Para você que quer jogar 4 sextas-feiras à noite no mês. Eu resolvi trazer um pouquinho sobre o mestre e sobre a aventura, para você ter uma noção maior.
Então, o mestre Taverfield, ele é mestre de D&D 5ª edição há 4 anos, é apaixonado por criar narrativas envolventes e dinâmicas. A abordagem dele é centrada em dar liberdade aos jogadores, permitindo que suas escolhas e histórias tenham um impacto significativo no desenrolar da campanha. Ele acredita que cada personagem tem um papel único na narrativa e gosta de colaborar com seus jogadores para desenvolver arcos emocionantes e inesperados. Sempre em busca de novas maneiras de surpreender e desafiar os jogadores, faz do improviso e da flexibilidade as ferramentas favoritas dele para criar sessões memoráveis. E sobre a aventura, Vale do Vento Gélido, Sob o Frio da Dama Invernal, Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden, é uma campanha de D&D ambientada na gelada e isolada região do Vale do Vento Gélido, que é o Icewind Dale. Os jogadores enfrentarão um ambiente implacável, onde um frio penetrante, causado por um inverno eterno, assola os 10 burgos. Eles devem explorar mistérios antigos, lidar com os horrores trazidos pela neve e tomar decisões difíceis para descobrir a verdade por trás do inverno. Essa campanha inicia com os personagens no primeiro nível e vai até o último 20º nível. E o preço para vaga nessa mesa para jogar 4 sextas-feiras à noite é de 169. Tá no precinho, galera, beleza? Link também no post ou na descrição desse episódio. Temos mais vagas também para a aventura A Maldição de Strahd Reloaded, uma aventura de D&D 5ª edição, com o mestre Conrado. Ele quer inaugurar uma nova mesa nas sextas-feiras à noite, começando a aventura do zero. Sobre o mestre, ele tem 18 anos de experiência jogando RPG, pelo menos já tem 6 anos como mestre, e ele é especializado nessa aventura Maldição de Strahd, em campanha homebrew, em Faerun, entre outros. E sobre a aventura, vampiros, lobisomens, criaturas da noite. Aqueles que romantizam tais entidades, mas poucos conhecem suas verdadeiras faces ou histórias. A Maldição de Strahd narra uma história trágica e perigosa sobre um grupo de aventureiros que acabou em Baróvia. Se essa narrativa culmina em um final feliz ou trágico, depende apenas de vocês. A Maldição de Strahd vai levar o personagem do nível 1 ao nível 10, e se você quiser participar de uma mesa, nas sextas-feiras à noite, o preço dessa vaga é de R$130. Beleza? Mais informações na descrição, no post do episódio. Por fim, o último jabá de Mestre Aluguel, o Mestre Arboreal também abriu mais uma vaga para fechar uma nova mesa da aventura Vecna Eve of Ruin. Essa mesa foi aberta para você poder jogar 2 vezes no mês, aos sábados de noite. E sobre o Mestre Arboreal, ele tem mais de 7 anos de experiência narrando RPG de mesa, é amante da escola narrativista de RPG, é narrador de diversos sistemas, desde D&D 5e até Fate, e também faz lives de RPG das suas mesas comissionadas. E sobre a aventura, Vecna Eve of Ruin é uma aventura oficial de D&D que se concentra no Archlich Vecna, um dos personagens mais poderosos do universo de D&D. A aventura é uma jornada que percorre vários planos, apresentando um grande desafio para os jogadores. A história começa prestes a um cataclismo global e os jogadores precisam viajar por diferentes planos para impedir que isso aconteça. A aventura é ambientada em diferentes locais, incluindo planos celestiais e infernais, e apresenta um grande folclore e mitologia de D&D. Os personagens que começarem essa aventura começam no primeiro nível e vão terminar a aventura, se chegar até o final, no 20º e último nível. Caraca! A vaga também para essa mesa, de sábados à noite, 2 vezes no mês, é de R$130. Link com mais informações na descrição do post do episódio. Se você quiser se tornar um padrinho ou madrinha do RPG Next, basta você acessar o apoia.se, apoia.se/rpgnext. Tem inúmeras recompensas lá para você poder usufruir e aproveitar. Se você quiser doar a partir de R$5 por mês para o projeto, você já faz parte de uma ampla gama de recompensas, como sorteios, por exemplo, para poder participar da Forge aqui, tá bom? Essa é uma delas apenas.
E outra novidade para vocês, está prestes a ser lançado a nova edição do D&D, do sistema de RPG D&D, os novos livros do D&D, que a Wizards está chamando de D&D 2024, tá? Porque nesse ano completa 50 anos de D&D. Para quem não sabe, D&D foi lançado em 1974. Então, em 2024, completa-se 50 anos desse sistema e eles estão lançando novos livros. Se você quiser já adquirir uma cópia que é pré-venda, né? Na Amazon temos um link de afiliado. Qual que é a diferença, qual que é a vantagem ou desvantagem? É que se você entrar na Amazon para comprar esse livro, você vai pagar o mesmo preço de você entrar no link de afiliado nosso. A diferença é que uma parte da compra pelo link de afiliado vem para o projeto, então você ajuda o projeto e não paga nada mais por isso, tá bom? Então nós temos o link na descrição pro Player's Handbook, lembrando que são versões do livro em inglês. Player's Handbook é o livro do jogador, ou manual do jogador, não tem uma tradução ainda para o português. O segundo livro é o Dungeon Master's Guide, o guia do Dungeon Master, né, do mestre da masmorra, ou o livro do mestre. Também temos o link de afiliado para você poder comprar esse livro na pré-venda, que vai demorar um pouquinho a mais para poder sair, é em novembro de 2024. É assim, as capas estão sensacionais. Tô lançando podcasts do Regras do D&D 5e. Se você não conhece, temos um podcast chamado Regras do D&D 5e, onde você pode ouvir eu falando sobre essa nova versão. E quando sair o livro, eu pretendo gravar a leitura também. E por fim, o último livro disponível para compra na Amazon é o Manual do Monstro, ou o Livro do Monstro, que vai sair em fevereiro de 2025, mas já também está em pré-venda. Link na descrição desse episódio, beleza? E comentários. Tivemos comentários enviados dos ouvintes dos outros programas da Forja. O primeiro comentário é do Alisson Sturza, que também é padrinho da RPG Next. O comentário do Alisson foi feito no episódio da Forja 61, que o assunto era como lidar com ideias malucas dos jogadores, para a gente não se perder no comentário aqui. O Alisson Sturza comentou: uma vez eu pedi pro mestre para criar um item único, cujo nome era Marrechado. Uma marreta, martelo de guerra, que do outro lado era uma lâmina de machado. A quest para achar um ferreiro que conseguisse fazer foi muito boa, todos nós divertimos. Algumas ideias são muito boas e devemos dar corda, porque o fio de história que se abriu foi muito legal. Já comentando, né, eu acho que é um link muito bom dessa, né, da preparação, porque não tem como o mestre se preparar muito antes para umas questões como essa, mas realmente a melhor forma de lidar com a ideia maluca é no improviso, né? Essas ideias malucas, eu lembro que acho que foi na mesa do Alisson, se eu não me engano, que eles tinham um bastão do gnomo, que era basicamente um bastão que apertava um botão e ele ficava maior, né? Ficava acho que com uns 3 metros de comprimento. Bastão retrátil. E aí o pessoal inventou de querer colocar na ponta desse bastão uma adaga, para que virasse uma lança retrátil. E aí, mesma coisa, levaram no ferreiro, o ferreiro ficou de, eu vou analisar, vou ver o que dá pra fazer, porque tem que forjar aqui, prender essa adaga na ponta. E também foi tipo um serviço que eles tiveram que esperar um tempinho pra ser concluído, porque não existia aquilo, né? Então foi a mesma coisa. Essas ideias meio malucas dos jogadores. Foi legal também, foi bem legal. Sempre cai na mão do mago ou do ferreiro, né, pra resolver esses problemas. Isso, é verdade. Ou é o mago ou é o ferreiro, é verdade. Ou é o personagem que tem ali uma habilidade de forjaria ali, tem o kit de forja com ele na viagem, né? Vamos pro próximo, então. O próximo comentário foi do Dungeando 3D6 Arlira, que é o Anderson, do RPG Next. Ele escreveu na Forja Responde como amarrar o passado dos personagens na aventura. Vitor, você conseguiu acessar aí? Comentário 2/5? Consegui. Manda bala. Eu adapto na medida do possível o OBS dos personagens, o background, e suas especialidades, a aventura. Outra coisa legal é amarrar o background entre os jogadores. Existe um arquivo para isso, baseado em Fiasco. Muito legal. Fiz mais de uma vez e só melhorou a aventura. Fiasco, cara, é um sistema narrativista muito bom, que lembra um pouco a pegada daqueles filmes do Tarantino, meio distópico, meio misturando momentos diferentes, bastante ação, bastante violência. Então, tá aí a experiência do Anderson com o Fiasco.
E funciona muito bem, né? Amarrar o background, né, dos jogadores à aventura. Tá aí a experiência do Anderson. Valeu, Anderson! Próximo comentário foi escrito na Forja Responde como amarrar também o passado dos personagens da aventura, mesmo episódio. O Guilherme Bento, 29, escreveu no YouTube. Costumo pedir para responderem 3 perguntas e acredito que isso seja o essencial no background. As perguntas são: o que fazia antes de se aventurar? Qual a origem dos poderes / treinamento? E o que fez sair para a aventura? Faz sentido, né? Faz total sentido. O que você fazia antes, né? Como é que você adquiriu essas habilidades e o que fez você largar o seu momento lá do passado e em busca da aventura. Faz todo sentido. Boas perguntas, Guilherme. Valeu, cara. Cara, esse é bom. Esse é bom para o jogador que não quer fazer uma história, que faz tudo no improviso. Tu fala, tu fala uma semana pra ele, fala, faz uma história aí, umas 5 linhas. Aí o jogador nem isso faz. Chega na hora lá. É uma boa. Inclusive, a ideia pra quem joga Fiasco, né? O Fiasco tem esse sistema de você construir a história e as coisas no decorrer da própria partida, rolando os dados. Tem um momento do sistema que você rola dados, define algumas coisas e depois você vai jogar. Então, o sistema narrativista, para quem tem essa... eu não consigo inventar muitas coisas, ou eu tenho dificuldade em pensar, joga um pouquinho de RPG narrativista, que ele força você a inventar, improvisar as coisas, que faz parte do assunto que a gente vai falar hoje aqui do improviso. Vai desenvolvendo essa habilidade, né? Mais um, Renato. O comentário 4/5. Matheus Padovese comentou aqui no YouTube, no episódio de como amarrar também os personagens dos personagens da aventura. Ele comentou... amarrar o passado. Como amarrar o passado dos não amarrar o personagens personagem, amarrar o passado. Ele comentou: acho que na minha adolescência faltou muito isso de todo mundo combinar o passado dos PJs, né, os personagens do jogador. Ainda bem que depois na hora a aventura jogávamos pela janela e nos divertíamos da mesma forma. Dava tudo ruim, né? A gente tem essa lembrança às vezes de quando a gente fazia as coisas quando a gente era mais novo, porque quando a gente é mais novo a gente não conhece e não sabe um monte de coisa. Aí você não tem experiência, então você tem muito mais dificuldade em elaborar algumas coisas, por falta de experiência, por falta de vivência, na verdade, né? Então você tem essa lembrança do passado diferente e você não consegue manter isso quando você fica adulto, né? Porque senão não tem mais graça, né? É engraçado quando você é jovem, quando você é muito novo, depois que você fica velho, você começa a ficar chato, você começa a querer uma coisa que faça mais sentido, né? Quando você tá conhecendo o RPG, acho que você se diverte com pouca coisa, né? Exato. Depois aquilo lá se torna meio que básico, você quer mais, e mais, e mais. Isso. E mais complexidade, e mais detalhe, e mais não sei o quê. Né? Até que você acaba no GURPS. Até que você desiste de jogar. Como assim eu não consigo derrotar o monstro com roleplay, pô? Legal. E vamos para o último comentário aqui, que se mantém dentro desse mesmo episódio, como amarrar o passado dos personagens na aventura. O Breno Baiardi escreveu no YouTube: boas noites, senhores. O que eu faço sobre jogadores que não querem fazer um background além do raso? Entre uma sessão e outra, eu escrevo um pequeno parágrafo sobre o que aconteceu na visão de cada jogador. Caraca! Acho que na visão de cada personagem ele quis dizer, né? Não do jogador. Um por um e termino dizendo: você quer completar? E o jogador pode ter alguma ideia e ir enchendo linguiça. Ok. É um trabalhão. Pode não parecer, mas o jogador pode estar fazendo o background dele, do personagem dele, sem nem perceber. É uma forma de trabalhar, só que é um trabalho gigante do mestre. Você tem 6 jogadores na sua mesa, você tem que escrever o que aconteceu, né, de cada um dos 6 personagens. Bom, se for uma coisa meio curta, até dá pra fazer. Fulano de tal contribuiu com tal coisa, enquanto o outro personagem fez tal coisa, esse outro personagem fez tal coisa. É uma forma de compilar. Inclusive, se você pegar todos esses registros de sessão, hoje em dia você pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V num chat GPT e pede, cria aí um background resumindo tudo isso aí que eu escrevi, ele vai gerar pra você, pronto. Dá pra até fazer um mini livro ali, a aventura inteira hoje em dia, né? Bacana. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/RPGnext.
E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/RPGnext. Então vamos lá. Começando a pauta, eu tenho 4 assuntos aqui. Na verdade são 3 assuntos e eu sempre deixo um quarto assunto como um tópico extra, caso os 3 principais não cubram todo o assunto. O primeiro tópico que a gente vai discutir aqui com o mestre Vitor e com o padrinho Renato é vantagens dessa preparação, quais são as vantagens de se preparar à aventura. 2, os benefícios do improviso. E 3, exemplos de improviso versus preparação. Aí vai da experiência de cada um. Talvez aqui, eu sei que tem jogadores que fazem improviso também, mas geralmente, né, o improviso e a preparação acabam recaindo mais nas costas do mestre. Então, como se trata de um assunto que tem mais peso em cima do mestre, vamos começar então com o mestre Vitor. Vitor, eu não sei se você é mais um mestre que prepara mais, improvisa mais. Qual que é mais o seu estilo narrativo? A gente não conhece, a gente vai conhecer hoje. Mas respondendo à primeira pauta, primeiro tópico, as vantagens da preparação. Você vê vantagem em preparar-se, sim, ou por quê? Cara, totalmente sou pró a preparo. Pra mim, quanto mais preparo tem uma mesa, assim, óbvio, na medida do possível, o mestre ele tem que saber administrar o próprio tempo. E nesse preparo ele vai se adaptando e pegando todas as partes chaves da aventura e vai colocando, administrando o tempo dele. E, cara, eu sou super a favor do preparo, porque é aí onde que eu brilho. Porque hoje eu não sou muito bom com improviso, assim. Eu prefiro preparar e usar o improviso só pra preencher lacunas, pra coisas inesperadas. Tô com você, vai lá. O preparo, eu acho que o preparo é onde você consegue até melhorar as partes que a campanha são mais genéricas ou são, algo simples. Por exemplo, você citou o ChatGPT. Cara, onde a aventura é simplesmente, faça uma descrição de um local vazio, assim. Você vê um grande muro antigo e tal. Cara, você joga no ChatGPT lá, ele faz uma anotação, você vai filtrando. Quando você vai ver, você consegue cada partezinha da campanha, você ter uma narração épica, e não só aquela parte que está escrito lá no livro, ou a parte oficial, ou a narração épica que você pensou. E como mestre, como seres humanos, todo mundo é limitado, né? A gente não consegue ter criatividade para tudo, todo momento. Uma hora cansa. Então, com preparo, cara, dá pra você aumentar muito o nível da campanha. Só que é aquilo, né? Você tem que saber priorizar os momentos que você vai investir o seu tempo, porque você o mestre que não sabe administrar o preparo dele, ele vai acabar pegando o início da aventura, onde tá, todo mundo dentro do vilarejo, fazer descrições épicas do vilarejo, e, no final, quando for pro castelo, vai ter, sei lá, uma descrição épica que tá no livro, porque ele não teve tempo por causa do trabalho. Você tá preparando, ou já preparou uma nova aventura recentemente. A gente vai até falar mais sobre isso mais pra frente. Conte pra gente, qual que é a aventura que você preparou recentemente e que tipo de preparo que você fez, porque acho que pro pessoal entender qual que é a vantagem do preparo, às vezes o pessoal não sabe o que é preparar. Por que eu tô falando isso? Existe, geralmente eu vejo assim, o pessoal comentando aí na RPG Esfera, que se eu comprei uma aventura, e o pessoal fala assim, comprei uma aventura pronta, comprei um livro lá de aventura, que nem A Maldição de Strahd, o livrão, né, ou Eve of Vecna. O pessoal comprou o livro. Eu comprei, veio pronto, né? E mal sabe o pessoal que daquele livro, para você sair jogando, você tem um abismo de coisas para serem preparadas. E uma vez eu ouvi um podcast em inglês que o pessoal se propôs a pegar uma aventura que na época era A Mina Perdida de Phandelver, a primeira aventura que foi lançada com D&D 5ª edição, né? Os caras falaram assim, vamos pegar o livro que veio no kit, eles lançavam um kit introdutório, Starter Set, né? Que vinha essa aventura. E a proposta dos caras foi, vamos pegar esse livro e vamos sair jogando a aventura
do jeito que ela tá escrita aqui. Eu não vou... Eu vou abrir o livro e vou sair jogando. E eles gravaram o podcast dessa forma. A proposta deles era medir o quão a aventura trazia já de coisas prontas o suficiente para poder sair jogando, né? E assim, eu não consegui ouvir até o final, né? Ficou ruim, tá? Não gostei do resultado. E eles estavam fazendo um experimento. Então, compartilha com a gente a aventura que você preparou, se é que é uma aventura pré-pronta, da forma que eu gosto de falar, e você consegue listar as coisas que você trabalhou nela para poder falar que ela foi preparada, para o pessoal ter uma noção? Então, a aventura que eu preparei recentemente, eu já mestrei outras aventuras, mas a que eu tenho trabalhado direto recentemente é Icewind Rime the Frost Maiden. Legal. Cara, essa aventura eu acho ela sensacional e ela tem muito conteúdo. Só que é aquilo, tem a linguagem que ela foi construída, que é uma linguagem, tipo, muito ampla, feita para todas as pessoas, todo mundo entender. E isso tem também, ainda tem o fato de que ela não foi traduzida, se eu não me engano. Ela não foi traduzida para o português, ou seja, é na base do Google Tradutor, ou seja, tem umas traduções que ficam meio quebradas, igual os aventureiros pulam de um plano e pulam de um avião. Ah, tá. Aí eu vou O ver plane lá. ele colocou como avião, e não plano, de plano... Quando vai traduzir. Tá, ok. Mas tirando esse lance, não é da aventura em si. Tem bastante conteúdo. Só que muitos desses conteúdos eles não estão interligados como uma única história. Porque, de fato, tu vai começar a narrar a história, o jogador não vai... Não, pessoal, vamos jogar essa primeira vez e depois vocês jogam de novo e aí pegam outra parte da campanha. Não, o jogador quer jogar tudo de uma única vez. É a aventura, é a campanha, é a saga dele. E muitas das vezes essas aventuras, apesar de fazerem parte de uma única saga, elas estão dentro do livro de maneira separada. E aí o mestre ele tem que dar o jeito dele de interligar tudo e é isso que essa foi a minha proposta. Que o mestre normalmente ele tem que escolher cada ponto cada missão de várias e várias. Tem tipo, lá se divide em 10 cidades de Icewind Dale. Nossa. E essas 10 cidades, cada uma tem uma missão, e normalmente o mestre tem que escolher entre 3 dessas missões. E eu fiz questão assim, não, os jogadores vão aproveitar 100% da campanha. Eu vou unir em uma narrativa excelente todas as 10 missões das 10 cidades, vou fazer eles aproveitarem tudo. Legal. Isso assim, tirando as missões das cidades, o que tem lá fora no mundo, assim, fora do lar seguro dos muros dos Derburgo, aí outra, mais missão ainda. O mundo só se expande. E eu fiz isso de, tipo assim, ligar todas as missões. Só que pelo livro, não teria nem condição de fazer isso. Você teria que escolher. E se tivesse, ficaria meio que assim, opções rasas de você ligar. E aí essas opções muitas das vezes não teriam uma conexão com os jogadores. Quando os jogadores iam apresentar uma história pra você olha lá e fala... Não ia ligar, entendeu? Não ia, tipo, ter uma conexão entre as histórias. E sem falar que muitas das vezes, a maioria das descrições do livro, elas não são feitas para serem narradas por jogadores. Elas são feitas pro mestre ler e ele que se vire. É verdade, é verdade. Tem só um quadradinho que é escrito assim, leia para os jogadores quando tiver esse quadradinho. Vou dar um exemplo assim, tem 3 elfos, eles vão, tipo, serem utilizados para chamar os jogadores para uma missão. Aí o livro só fala assim, esses elfos foram atacados por uma criatura, e quando encontrar eles, descreva a aparência dos elfos. Ali diz lá, os elfos, aparecem 3 elfos machucados, na sua frente com roupas de frio, tal. Só que eles não dizem a personalidade deles, como é que fala, isso daí, as frases exatamente que você vai ter que dizer, tudo, a maioria das coisas vai ser no improviso, entende? E isso você pode melhorar muito com o preparo, entende? O improviso, a não ser que você seja, cara, um nível de improviso Critical Role, cara, você vai ter que melhorar muito a qualidade da sua história através do preparo. Pensar numa personalidade para cada elfo, dizer como que estava o clima, onde eles chegaram, como é que estava a cidade movimentada, qual é a reação do público quando ele chega, o público que está falando, tipo, os camponeses ao redor, chega 3 elfos ensanguentados, aí como é que as pessoas da cidade ficam? Sempre tem aqueles fofoqueiros quando acontece uma tragédia, né? Sim. Aí e isso é essencial para a imersão.
E quando o livro ele não te entrega esses detalhes que olhando numa leitura, como se fosse uma narrativa de um livro, não fazem muita diferença, mas que para um jogador que a gente sabe, ele vai perguntar, essas respostas, cara, são essenciais. E muitas das vezes o livro ele não te entrega isso. E cabe ao mestre correr atrás, usar a criatividade, usar as ferramentas à disposição para tampar esses buracos, para continuar. Legal, você tá com uma abordagem, né, narrativista, né, com foco em melhorar a narrativa através da preparação, que é uma das vantagens, ou pelo menos preparar melhor o que pode acontecer para não deixar tudo pro improviso e de repente no improviso não ficar tão interessante porque você não tá tão preparado assim, né? Então, legal, vamos deixar no ar aí pro pessoal, então, que uma das vantagens de preparar é melhorar essa narrativa, né? Da mesma forma que quando você vê um bom filme com um bom roteiro, né? Aquela história ela foi bem contada porque ela foi bem trabalhada antes. E é difícil você improvisar e fazer uma coisa tão boa, né, e tão bem amarradinha no improviso. Dá pra fazer? Dá. Mas às vezes você tem que fazer 10 coisas pra uma dar certo e as outras 10 ficaram mal feitas, né? É difícil, né? Como você falou, tem que ter muita habilidade, muita experiência. E mesmo o pessoal que improvisa, se a gente pegar como referência atores, que nem você falou do Critical Role, o pessoal improvisa, mas eles têm um roteiro por trás. Você tem muito ator improvisando cenas, falas, mas todos eles receberam um roteiro antes. Ou seja, o RPG não é roteirizado, né? E mesmo assim, você precisa de um preparo para você poder tornar a coisa menos caótica, né? Mas enfim, tem sistemas que partem da premissa que você não precisa de preparação alguma, você pode simplesmente sair jogando, mas eu acho que a gente discute mais sobre isso no próximo tópico de improviso. Eu queria perguntar pro Renato. Renato, eu não sei se você já mestrou, se você só participou de partidas como jogador, mas você pode trazer sua experiência ou as suas preferências. Se você já teve, né, experiência com preparação de aventura, se você foi jogador, se você já jogou com o mestre que preparou bem a aventura e como é que foi a sua experiência, se você só foi jogador e participou de momentos em que havia muito improviso, qual que foi a sua experiência, acho que vale a pena você compartilhar um pouco a sua experiência com o RPG e fazer suas considerações sobre, né, essa ideia, essas vantagens do preparo, se é que você enxerga essas vantagens, né? Não, é claro. Eu sou meio recente no RPG, né? Eu jogo há pouco tempo. Eu joguei uma aventura de mais ou menos uns 2 anos, de D&D 3.5, e atualmente eu mestro uma mesa de quinta edição, e eu concordo muito com o Vitor. O preparo, ele é a base mestre, assim, né, da aventura. Se o mestre, principalmente no D&D, eu acho, se você não separa um tempo para preparar e fazer uma base certa, que está firme ali, que aquilo é pouca coisa daquilo que vai sair do seu plano, acaba que você consegue mestrar uma aventura mais rígida, né? Só que o improviso, ele acaba que ele difere muito os tipos de mestragem, eu acho, né? Porque o improviso, ele adiciona alguns detalhes que, às vezes, você precisa adicionar algum detalhe que não estava presente no seu preparo. Tanto porque um jogador foi explorar uma área que você não imaginava que ele ia lá, sempre acontece isso, né? Geralmente, o improviso é o jogador que acaba te fazendo improvisar, né? Fazendo um paralelo até com jogos, né? Acaba que os jogos que são muito aclamados por serem jogos bons e tal, que jogos que não envelhecem muito rápido, são jogos que, quando de mundo aberto, por exemplo, é um jogo que você vai em um canto muito específico, que não tem nada lá, nenhuma missão lá, mas você vai lá e tem uma parada muito única. Então, acaba que para ter isso no RPG, o mestre ele precisa ter ali um pouco de improviso, né? De você conseguir enriquecer uma área que não tinha, às vezes não tinha nada lá, mas aí um jogador vai explorar aquela parte. O improviso ele enriquece e o jogador acaba que ele fica impressionado, porque às vezes nem ele estava esperando ter alguma coisa lá, né? E aí, quando você como jogador, você tá crente que tem alguma coisa naquele canto, numa mesa, numa gaveta, e não tem nada, e aí você vai investigar uma parada que você espera que o mestre dê uma descrição melhor e tal, e ele te dê mais alguma dica, ou uma parada assim. Se o mestre... Às vezes, quando o mestre não é muito experiente, o jogador consegue sentir que o mestre ali ele não tem mais nada que ele possa fazer, porque ele não preparou aquela parte e também ele não consegue improvisar nem um pouco para poder te
colocar alguma coisa ali, nem que seja pra te convencer de que aquele local é vivo, né? De que uma gaveta de uma mesa de um vilão tem uma carta lá de outra pessoa que mandou pra ele. Aquilo pode não levar a lugar nenhum, mas acaba enriquecendo mais a aventura, né? Dando mais vida ao cenário em si. Então, sobre essa questão de preparação e improviso, antes de a gente poder aprofundar mais na parte do improviso, e eu leio o comentário aqui que o Gustavo deixou aqui na live, Gustavo Bressan, já vou ler, tá, Gustavo? O que eu vejo, só para o pessoal, às vezes o pessoal não percebe isso. Se você um dia, vamos pegar aqui um jogo de fantasia medieval, né? Se você jogou um jogo de computador, né? Um jogo eletrônico, de videogame, e você fala, nossa, que fantástico, que legal. Dentro de um jogo, não existe nada improvisado, um jogo digital. Porque tudo foi programado, tudo foi planejado. Os designers projetaram, desenharam, os artistas criaram, os programadores fizeram aquilo funcionar. Então, não existe improviso. Pelo menos não hoje. Não significa que não possa ter amanhã. Com uma inteligência artificial por trás, pode haver improviso. Mas você ter que improvisar o código também, né? O código teria que ser escrito para gerar esse improviso, gerar essa criação espontânea, tá? Numa mesa de RPG, o improviso ele vai surgir da mente dos participantes, dos jogadores, tanto o mestre quanto os jogadores. E a minha visão da vantagem do preparo, né, isso aqui é uma opinião minha, é que ela fornece uma boa base para o improviso. Então, por exemplo, se você coloca recursos, né, o que tem ali de preparo que você pode preparar? O Vitor sugeriu, né, falou, você pode amarrar melhor a história, fazer uma leitura da aventura, entender melhor e tal. Então, a primeira coisa da preparação é você... Isso para sistemas de RPG onde você tem uma aventura, que a proposta da aventura é você jogar aquela história. Eu tenho que excluir aqui desse meu comentário os sistemas de RPG que foram construídos para você montar a história e montar a aventura durante a própria partida. É um outro modelo, como por exemplo o Fiasco, né? O Fiasco, você começa a partida de Fiasco com 0 preparação. Toda a preparação é o próprio sistema que fornece. Você pega ali tabelas, rolam os dados, e com base nos resultados que saem das tabelas, vocês vão inventando as coisas. Qual que é o preparo nesse caso? O preparo, no caso, tem até um preparo, obviamente, que é... Primeiro, o mestre teve que ler o sistema do Fiasco para conhecer como é que o sistema funciona. Esse é o primeiro preparo. Segundo, você seleciona um dos temas do Fiasco. Ele vem com uns temas pré-prontos, assim. Então, por exemplo, você quer jogar uma aventura estilo filme do Tarantino? É essa aventura aqui. Aí tem umas tabelas preparadas para aquilo. Você quer jogar um filme do tipo de terror da década de 80, que o pessoal tá lá na neve, tipo A Coisa? Aí tem esse cenário aqui. Então, ele já tem pré-preparado esses cenários, esses temas, e aí depois o mestre, nesse primeiro momento, ele faz essas escolhas, né? E aí depois que o jogo começa, é basicamente improviso. Já num D&D, que o sistema é gameista, ou num GURPS, que o sistema é simulacionista, esses sistemas que envolvem mais matemática também precisam de mais preparo. Então, por exemplo, o mestre, né, ou pelo menos o que você... Não é assim necessário, mas o pessoal vê como sendo uma coisa legal de ser feita. Então, por exemplo, você tem a aventura pré-pronta lá. Então você prepara o quê? Um mapa para poder ambientar os jogadores. Onde que o meu personagem está? Você está nesse mapa. Ou essas são as imagens de onde você está. Ou seja, imagens para ilustrar. Descrições. Você escreve alguns textos para poder descrever alguma cena. Você pode improvisar a descrição? Pode. Se tiver uma imagem, a imagem meio que fala por si só. Mas às vezes você quer descrever um maneirismo, você quer descrever o jeito de uma pessoa falar, ou uma ação que está ocorrendo que você não tem um vídeo. Aí você tem que descrever. Então, você escreve isso, né? Para poder se preparar. E aí você prepara, que mais? Hoje, com as ferramentas virtuais, com as mesas virtuais, você prepara, nesse mapa aqui vai ter um som ambiente. É o som do quê? De floresta, vou colocar. Vai ter uma cena de suspense, vai ter uma emboscada. Eu quero passar um suspense, uma cena de suspense. Você tem que preparar a narração dessa cena de suspense e você pode colocar uma música de suspense para aumentar a sensação de suspense. Esses são os preparos que você pode fazer hoje e que dá bastante trabalho e consome bastante tempo, tá? Mas é justamente isso que as plataformas digitais nos permitem hoje fazer. Você pode não preparar isso, não há problema, e deixar tudo pro teatro da mente dos jogadores aproveitarem, tá? Mas é óbvio que se você colocar alguma coisa a mais, vai ser benéfico para a experiência do seu jogador. Então, essas são as vantagens de você aumentar a imersão
da partida com esses recursos audiovisuais. Tudo isso faz parte do preparo. Só que, às vezes, o pessoal confunde que fala assim, se eu estiver preparando tudo isso, eu deixo de improvisar, porque como eu já estou mostrando a imagem, como eu já estou colocando um áudio, como eu já estou colocando um mapa, eu estou tirando da mão dos jogadores a possibilidade de inventar, de criar. E eu discordo dessa parte, tá? Porque uma base sólida de preparo, ele vai permitir todo mundo criar e inventar em cima daquilo. Você não está inventando tudo toda hora. Eu vou pegar um outro sistema. Vocês devem conhecer o sistema PBTA, o Powered by the Apocalypse, né? Sistemas PBTAs, que são... Você tem o Apocalypse Engine, que é o sistema de RPG narrativista, que é um ótimo sistema. Para quem não conhece, resumidamente, as mecânicas são: você rola 2d6. Se ficar num valor médio, que geralmente 2d6, ele forma uma curva, um gráfico de sino, onde a média dos números, entre 5 e 8, são as maiores chances de sair. O 7 é o número que tem mais chances de sair, que é a média de 2 números, né? Dos dados. Então, se você tira no meio o resultado, o GURPS conhece bem isso aí. já lê esse comentário aí, Gustavo. Então, no meio do gráfico, que é o 7, é a maior chance de sair o resultado para 2d6, né? Então, se você rola 2d6, você vai geralmente fazer, você consegue o que você quer fazer, mas alguma coisa acontece. Você consegue? Eu quero atirar uma pedra na cabeça do Goblin. Você acerta essa pedrada, mas alguma coisa acontece. Esse mais alguma coisa acontece, ele é a parte de improviso. É a parte do que, pessoal, inventem aí, mestre, os jogadores, inventem o que acontece com esse mais alguma coisa acontece. Se você tira um resultado mais alto, que eu não lembro agora, acho que é acima de 9, se eu não me engano, 9 ou mais, ou 10 ou mais, né? Vai até 12, né? Você consegue fazer completamente o que você queria fazer e não há consequências, se eu não me engano, tá? E se você tira um resultado baixo, que se eu não me engano é abaixo de 4 ou 5, não lembro agora, me perdoem porque faz tempo que eu li e não cheguei a jogar de novo, você não consegue o que você quer, tá? Mas você evolui, você ganha um ponto de experiência, o personagem evolui, né? Então, num sistema desse, que ele é pautado no improviso, tá? Inclusive, eu como mestre, eu tenho dificuldade em preparar uma aventura dessa, porque você tem que ter tanto improviso ali, você tem que estar tão aberto para improviso, que o jogo ele só acontece na base do improviso, tá? Então, eu entendo quando o pessoal fala assim, cara, não precisa preparar, dá para jogar no improviso. Depende do sistema. Então, o sistema, de novo, aqui tendo um peso maior. Por uma campanha de D&D, uma campanha de GURPS, eu, Rafael, minha opinião, acredito que sem uma boa preparação é muito difícil você entregar um bom resultado, ou pelo menos sustentar partidas por muito tempo, sabe? Mas tem mestres, eu sei que tem mestres que fazem bastante improviso e eu também não vejo problema. Eu, como jogador, se eu jogo uma aventura de D&D, por exemplo, e eu percebo que o mestre não preparou o suficiente e que ele tá improvisando tudo o que tá acontecendo, essa sensação pra mim ela não é boa. Eu começo a sentir que, não importa o que eu faça, não importa o que eu fale, tudo vai ser inventado na hora e dá a sensação de que, por que eu tô aqui gastando meu tempo pensando numa estratégia, sendo que o mestre vai pegar aquilo e vai inventar um resultado aleatório. Eu gosto do desafio e de tentar superar aquele desafio que foi preparado. Eu gosto. Então, se o mestre coloca assim, cara, você tem um mapa, você tem uma ponte, a ponte tá quebrada, tem uma criatura do outro lado atirando pedra em vocês, a única forma de chegar perto daquela criatura é passando pela ponte, e aí ele coloca uma situação, um problema, e você vai falar assim, tá, o que eu vou fazer pra conseguir resolver esse problema? E aí, no meio desse problema que foi preparado, aí entra o improviso. Por isso que eu falo, pra mim, um bom improviso, ele se sustenta muito bem em cima de uma base boa de preparo, tá? Eu não sei se vocês concordam. Eu concordo plenamente, Rafael. E eu acho que o mestre, ele tem que usar o improviso como arma dele, né? Quando no meio dessas questões que aparecem durante a aventura, mas o bom mestre, ele não deixa claro pro jogador em momento algum, né? Eu acho que é a parte que o jogador fica mais empolgado e imerso na aventura, quando não fica muito claro para ele o que ali foi preparado e o que é improviso. Verdade. Quando ele tem que improvisar alguma parte, e ele consegue improvisar de uma forma que a base que ele fez antes, ela já deixou para ele várias alternativas. O improviso, ele consegue ter um improviso que não vai ficar claro para os jogadores que ele não estava preparado totalmente para aquela situação, né? E acaba que fica
que o improviso, nesse caso, ele é muito bom. Sim. Vitor, mais alguma consideração sobre o preparo antes de a gente mudar de tópico? Cara, concordo plenamente com o que você falou. Depende muito do sistema, né? Se ele tem um suporte maior para o improviso, porque alguns já pressupõem ou já colocam o jogador querendo saber o que o mestre preparou. Ele quer ver as fichas que o mestre preparou, os monstros que ele preparou, É verdade. os mapas que ele preparou. E outros, cara, e outros que já são colocados no improviso, eles querem ver o mestre sambando pra fazer um roleplay improvisado ali, jogando ideia ali. O mestre aqui toma minha ideia louca, e agora você que se vira aí pra resolver essa ideia. Exatamente. Isso vai acontecer. Assim, não tem como não ter algum improviso em determinado momento. Então, vamos entrar para o próximo tópico e vamos, então, aprofundar agora o assunto dos benefícios do improviso. Mas antes disso, eu queria agora trazer o comentário do Gustavo Bressan, que ele falou assim: fala, galera, na minha opinião, o improviso do mestre deve ser atrelado ao improviso do jogador. Eu acho que, de fato, acontece muitas vezes do jogador acabar improvisando alguma coisa, o mestre aproveitar aquele improviso e aí todo mundo sai feliz, né? Todo mundo aproveita e a coisa funciona bem. Só que pro mestre, aí vem assim um ponto-chave que eu acho que quando você é mais novo, mais jovem, em termos de experiência de mestrar a RPG, isso pode ser um pouco mais difícil para você, assim como foi difícil para mim no começo, quando eu comecei a mestrar no começo, que é exatamente isso. Você prepara, porque o preparo ele vai te trazer uma segurança para você poder mestrar. Se você nunca mestrou um RPG antes e você começa jogando RPG de improviso, você vai ter mais dificuldade porque você não está acostumado a improvisar. A não ser que você tenha feito, eu fiz aula de teatro, eu tenho habilidades de improviso. A não ser que você seja uma pessoa mais comunicativa e já tenha habilidade de improviso, tudo bem, talvez seja mais fácil para você. Mas ali na média, geralmente o mestre que prepara, ele prepara antes para poder ficar com mais segurança de saber o que ele vai falar para os jogadores, o que vai acontecer na próxima cena, né? Então o preparo traz a segurança. E o problema é que às vezes o mestre iniciante, ele preparou várias coisinhas e um jogador improvisou. Ou um jogador ele tá forçando uma situação que o mestre não tá preparado para aquilo. E aí o mestre ele tem que se virar, que é o improvisar. Ele vai ter que dar um jeito, e geralmente quando ele não consegue dar um jeito ou quando ele não sabe o que fazer direito naquela situação, muitas vezes o mestre fala o quê? Não, isso não tem, isso não é possível, isso não tá nas regras. Então, assim, é questionável. Obviamente, se o jogador ele inventa qualquer coisa, a gente tem que saber diferenciar o que é improviso e o que é quebrar as regras. São coisas diferentes, tá? Não é assim, eu quero sair voando agora. Isso não é improvisar. Isso aí é você chutar o pau da barraca. Então, aí tem momentos em que o mestre vai ter que falar assim, pera, calma aí. Não, isso aí não tem nada a ver com improviso, né? Isso aí você tá quebrando o sistema. O sistema não prevê esse tipo de atitude. Não dá pra fazer o que você quer. Mas por causa das regras, né? Não por causa da sua ideia. Agora, quando o jogador improvisa, o mestre tem que estar preparado pra poder... Se os jogadores pensarem em alguma coisa maluca... Na verdade, eu tô falando isso, mas não existe isso que eu tô falando. O mestre tem que estar preparado. Você nunca vai estar preparado para outros 5 ou 6 jogadores pensando, porque eles sempre vão passar você no pensamento. Você é uma pessoa só contra 4 ou 5 jogadores. Eles vão ter muito mais chance de pensar uma coisa maluca do que você. Você tá sempre ali com a aventura na cabeça e os caras estão pensando em coisas... A aventura também tá acontecendo na cabeça deles, diferente da cabeça do mestre. Porque cada um constrói a sua própria aventura na sua cabeça, né? Então o cara vai pensar numa coisa maluca que você não tá esperando. E é aí que entra o benefício do improviso. O benefício do improviso, para já aproveitar e dar minha resposta aqui, para eu passar a batata para vocês, o benefício para mim é você preencher essas lacunas com coisas que você não conseguiu preparar. De novo, se o preparo é a base, vai ficar um monte de lacuna para coisas que você não imagina que vai acontecer, que você vai ter que improvisar. E aí você acaba improvisando para preencher essas lacunas. E aí você tapa buraco. Ao invés de você falar assim, opa, não pode por aqui. Opa, isso eu não sei como é que é. Um improviso clássico, que acho que representa RPG muito, muito clássico, é nome de NPC. Você tá apresentando um NPC lá na taverna, e aí o cara pergunta, de repente passa uma pessoa do lado lá, o jogador fala assim, bom, meu personagem vai conversar com esse NPC aí. Qual que é o nome dele? Sei lá, puta, cara. Era só um NPC que passou vendendo bala aqui, os caras querem saber o nome dele e perguntar agora sobre a vida dele aqui na taverna. Ferrou, né?
Qual que é o nome desse personagem? Aí você tem que improvisar. Esse é um detalhe de um improviso, que é inventar o nome de um NPC, que pode gerar, inclusive, situações cômicas, situações engraçadas. Os jogadores às vezes fazem isso para poder pegar o mestre e ver, vamos ver como é que o mestre vai se virar nessa situação. E o mestre inventa um negócio e o pessoal percebe que foi invenção, dá risada. Então, também, né, o benefício do improviso também é a própria diversão, né? E é isso que o Gustavo falou ali no comentário, eu concordo plenamente com ele, né? Se você tem um bando de jogador que não gosta muito de improvisar, o mestre talvez nem precise improvisar nada também. Ele só segue a aventura do jeito que está escrita ali, do jeito que ela foi preparada, e segue de forma linear, que também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A pessoa só quer ver o que vai acontecer na história, na próxima partida, na próxima cena, e seguir aquela linha que está preparada. Não tem problema nenhum. Então tá aqui, ó, um dos benefícios que eu citei. Vitor, você traga um benefício aí pra gente de improviso também. Complemente. Cara, pra mim o improviso ele tem que ser... Ele é algo assim que vai deixando um ar na aventura de que tudo é possível. Claro, tudo tem os seus limites também. O lance é você fazer um contrato implícito com o jogador do tipo... Não, tudo é possível no mundo, tudo é possível. Ah, então eu posso sair andando daqui e ir pra outra cidade que você não preparou? Aqui também não, né? No poder aí, você pode, só que você tem que... Ó, pera aí, eu vou ter que preparar, né? Então, conversar com ele. Não, então, essa parte eu ainda não preparei, mas você pode falar. Só que eu não preparei, então vai ter que ser em outra sessão. Nome de NPCs também, eu gosto também de preparar. Eu gosto de preparar uma lista de NPCs com alguns tópicos de história. E aí, conforme eles vão precisando de NPC, eu pego as histórias rápidas assim e improviso criando uma na hora, assim. Eu olho, esse nome, esse aqui é vendedor, tem uma cicatriz, beleza. Aí eu pego e vejo onde é que eles estão. Aí eu falo, estão no meio do nada, assim, então ele vai ser um vendedor ambulante que se perdeu quando foi atacado por lobo. Aí eu começo a interpretar ele. Mas principalmente o mestre ele tem que saber, tipo, entregar um pouco esse improviso para demonstrar para os jogadores que apesar de não ser tudo possível, igual você comentou do sair voando nas mecânicas, eles têm que, para emergir no mundo, eles têm que ter uma impressão de que tudo é possível, meio que se enganar. Todo mundo tem que se enganar de que tudo é possível. Por exemplo, eu já joguei algumas mesas que simplesmente qualquer coisa que saísse da proposta, o mestre ele falava, você vai lá e faz, mas não acontece nada. Caramba! Não acontece nada. Aí eu até lembro de uma cena eu era um orc alquimista, aí tinha um bueiro no chão e tinha uma passagem lacrada na frente. Aí eu fiz um ácido lá, que eu era alquimista, peguei o ácido e comecei a jogar no bueiro pra derreter. Aí o mestre falou que eu joguei ácido lá por 1 hora e não aconteceu nada. Caraca, tipo, ele poderia até ter justificado que o ácido não era capaz de corroer metal, por exemplo, né? Sei lá, ele poderia falar, não corrói esse material, né? Sem explicação. E tirando que o próprio mapa da aventura tinha a parte do bueiro ali embaixo, entendeu? Só que entrava por outro local, tinha outro trigger pra chegar lá, entendeu? Ele não queria que você resolvesse daquela forma. Daquela forma, entendeu? Tem que ser de outra forma que a forma que ele tinha preparado, por exemplo. Aí isso já bota na cabeça do jogador como... Não, eu tô dentro de um jogo, eu não tô dentro de um personagem, eu já quebro uma imersão e vira mais tira você do mundo medieval onde tudo é possível, coloca você dentro da Matrix, assim, onde ele poderia ter falado assim, olha, o seu ácido, ele corroeu um pouco o metal, só que você vai precisar de um esforço maior para poder conseguir com o ácido. Ou seja, não é impossível. Ou ele poderia falar assim, olha, esse ácido que você está usando, ele é um ácido que só interage com matéria orgânica. Então, o metal é inorgânico, então o ácido não faz efeito no metal. Ele não fala assim, não acontece nada, né? Talvez dá uma justificativa, um argumento um pouco mais plausível, e aí tudo bem, não teria problema, né? Porque de repente, se ele abre a mão e fala assim, se esse ácido corroer esse ferro aqui nessa parte da aventura, cara, ele vai poder usar esse ácido em todo momento, em todo lugar. Eles vão ser presos lá na frente. Ele vai poder usar o ácido para derreter o cadeado, para derreter as barras que estão prendendo ele. E aí vai gerar um problema. Às vezes, ele tem que tomar cuidado com isso, né? Mas ele pode falar assim, não, o ácido aqui tem como potencializar, tem como misturar com outra substância química para poder fazer um negócio que só dissolve ferro. Ou seja, ele poderia tentar fazer uma coisa por um outro caminho, ao invés de só falar, não funciona.
né? O mestre tem que ter muito cuidado no improviso pra ele acabar não entregando uma coisa pro jogador que pra ele pode parecer só um flavor, né? Mas o jogador toma aquilo como uma mecânica chave Exato. que ele vai poder usar e abusar, né? Exato. Eu Isso entendo que você tem que ter pode esse chegar em preparo. alguma parte, pode chegar numa parte da. E também através desse bueiro poderia ter chegado numa parte da aventura que ele não tenha preparado, assim. Exato. Ou algo. Ele fala, caraca, eu não sei o que tem no bueiro, o cara vai querer entrar aqui, não pode entrar de jeito nenhum. Não, legal. Mas apesar disso, ele fazia, mas isso eu tô citando a situação porque eu sei que ele fazia isso com diversas outras situações que ali eu sabia o que ia dar depois, dava pra ver, mas tipo, realmente tinha que ser da maneira certa que ele preparou, entendeu? Um outro exemplo de improviso foi quando eu tava mestrando, eu mestrei uma campanha que eu fiz própria, que era a temática do Egito, e nessa eu fiquei muito surpreso para você ver como é que o jogador, você prepara, olha e fala, não, só tem essas duas opções. Aí, sabe aquela clássica armadilha de as paredes vão se fechando e o corredor vai... As estreitando. paredes se fecham na frente de atrás e simplesmente eu preparei e falei, qual as últimas... O que eles vão fazer? Ou empurrar as paredes ou tentar quebrar as portas na frente. Aí o jogador faz o seguinte, ele, então, mestre, vamos quebrar o teto e tentar derrubar o teto todo. Caraca. E vamos tentar sair. Nossa. Aí, cara, e todo mundo se animando com aquela ideia, eu falei, cara, agora eu vou ter que improvisar e fazer isso tornar real, entende? Que às vezes você quer aquilo, eu falo, cara, isso vai ser muito maneiro, a ideia deles. E tu abraça. Tá, e aí mas eu quero saber do resultado, tipo, eles conseguiram quebrar o teto? Então, aí no improviso, eu peguei algumas mecânicas, assim, falei, faz uma jogada de ataque, na hora lá, quanto que seria o teto, assim, eu botei, tipo, um PV, isso tudo, assim, no improviso lá, botei um PV, assim, aí faz uma jogada de ataque, aí, pô, beleza. Pô, você sente que o teto começa a rachar, porque tem aquele negócio do tempo, né, a parede vão se fechando, aí eu falei, não, eu tenho que dar essa sensação de perigo antes de entregar o alívio. Aí ele foi se fechando, aí, pô, conseguiram quebrar um pouco do teto, cai umas partes, mas vocês veem o segundo andar. E aí, cara, eu abracei totalmente a ideia do jogador, achei incrível isso. Caraca, velho. Aí você, se a porta tem 10 pontos de vida e o teto tem 100, a única diferença é que ele poderia fazer um ataque na porta e sair livre, e no teto ele vai ter que fazer 10, né? Então, não é que não dê pra sair pelo teto. O problema é a falta de tempo, né? Porque a parede tá fechando. Então, acho que o jogador também tem que saber disso, né? Aí não tem improviso que salve o cara, né? Isso é genial, ele se acha genial, falou, não, vai ser no teto, é minha ideia, aí convence todo mundo de que é aquilo, eu falei, meu Deus, é muito mais fácil falar, pô. Ok, né? E você, Renato, suas experiências com improviso, tanto como jogador quanto mestre, não precisa ir no exemplo ainda, se você quiser fazer suas observações sobre os benefícios do improviso, mas se quiser dar um exemplo, a gente vai para exemplo também, não tem problema. Então, acho que a coisa que o benefício traz para a aventura é mais o enriquecimento mesmo, né, do ambiente e tal, para trazer uma imersão, né? Eu citei, por exemplo, dos jogos, né? Mas os jogos, às vezes, eles têm muito detalhe, porque as pessoas passam, um grupo de 50, 100 pessoas, passam 10 anos desenvolvendo, né? E nenhum mestre tem todo esse tempo para desenvolver cada detalhe em si, para tudo fazer sentido e tal. Acaba que para o RPG, o improviso que acaba trazendo, né, esses mínimos detalhes e tal. Então, às vezes o improviso é bom para trazer algumas paradas que são mais flavor, né? Por exemplo, os aventureiros estão na porta de uma caverna que tem uma grama. E aí tem ali na porta fica um goblin de guarda. E aí o lugar que ele fica de guarda, vai um jogador. Ele quer investigar o chão para saber se ele acha rastros. Ele vê alguns rastros, mas ele vê que em um canto a grama cresce menos. E aí ele já pode ter mais uma noção que ali geralmente fica um goblin de guarda. Então, essas coisas que às vezes o personagem ele pergunta, né? O jogador ele pergunta alguma parada que você não preparou porque era um detalhe que às vezes era quase insignificante. Ele passa a ter ali uma atenção grande naquilo, que se ele não... Que acaba que se você conseguir improvisar e trazer um detalhe a mais numa coisa que ele chamou a atenção dele,
ele vai acabar se surpreendendo e aquele mundo vai ficar bem mais rico para ele, né? Ele vai achar que ele vai ser mais imersivo e vai ver que aquilo é um mundo realmente vivo, que as coisas funcionam, que ali as coisas, todo mundo tá ali e tudo tá funcionando independente deles estarem lá ou não, né? Eu acho que quando o mestre ele preparou algo antes, o ato de preparar também prepara o mestre para o improviso. É mais fácil, na minha visão, eu pelo menos como mestre, é mais fácil improvisar em cima de um preparo. Porque o ato de preparar, ele faz com que você preste mais atenção nos números, na mecânica, na estratégia. E aí, quando você vai improvisar, você improvisa usando esses próprios recursos. Então, é mais fácil você improvisar uma descrição, entendendo do sistema, porque você preparou aquilo antes, do que você só fazer um improviso aleatório. Então, vou dar até um exemplo aqui pro D&D, né? Bem clássico. Por exemplo, no D&D você tem a Armor Class, a defesa, né? A classe de armadura de um personagem. Para você poder acertar aquela armadura, você precisa tirar aquele número, igual aquele número ou maior, no D20 mais o ataque do personagem, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Você tem lá um humano, que tem uma defesa padrão de 10, e esse humano está segurando um escudo. Esse escudo dá mais 2 de defesa para esse humano, certo? Beleza. Se eu tirar 12, eu acertei o humano. Ponto. Se eu tirar menos do que 12, ou seja, 11 ou menos, eu errei. Só que tem uma diferença do escudo. Então vamos tirar o escudo da matemática aí. Se eu tirasse 10, eu acertaria o humano. Então perceba que entre 10 e 11, para um humano que tem escudo, significa que aquele ataque acertou o escudo. Porque foi o escudo que fez eu errar. Então, um humano com escudo com a defesa 12, se eu tirar 10 no ataque e se eu tirar 11 no ataque, eu errei. E um humano sem o escudo, se eu tirar 10 no ataque ou se eu tirar 11 no ataque, eu acertei. Ou seja, esses 2 pontos de diferença, qualquer ataque que eu fizer nesse humano, de exemplo, é o escudo que está protegendo ele. Então, quando você entende do sistema, porque você prepara, você estuda, e o cara fez um ataque e tirou 11 no ataque, ao invés de você falar assim, que você errou o ataque, você fala, cara, o humano levantou o escudo no último momento e parou o seu ataque. Foi o escudo que salvou ele, nesse meu exemplo bem simplório assim, sabe? Mas você só consegue fazer isso, ou seja, esse improviso na descrição, quando você trabalha com a preparação por trás. Então, às vezes existe um pouco de discussão, o pessoal que prepara demais, eu não gosto de preparar, gosto mais de improvisar, não sei o quê. Então, a gente tem que separar o seguinte, eu gosto muito de improviso, eu prezo muito pelo improviso, eu acho que o improviso, quem improvisa, na verdade, na minha opinião, tem uma grande habilidade, né? É muito difícil fazer improviso, essa que é a verdade, né? Improvisar envolve você juntar várias coisas e juntar aquilo e convergir para uma coisa só. Rápido, né? É uma coisa muito... Você tem que ter raciocínio rápido, exatamente. Então, é uma habilidade muito difícil você ter, sabe? Então, quem faz isso de forma brilhante merece palmas, né? Mas, às vezes, eu vejo também o pessoal usar o discurso do improviso como uma desculpa para não me preparar. Eu sou um mestre que eu gosto mais de improvisar as coisas. Na verdade, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu tenho preguiça de preparar, porque dá trabalho. Eu não gosto de sentar e preparar. Então, esse é o meu ponto negativo com o improviso, que é quando eu percebo que o mestre improvisa, não porque ele é uma pessoa que precisa improvisar ou porque ele é uma pessoa boa de improviso. Ele tá improvisando porque ele foi preguiçoso e não preparou direito, sabe? E quando eu percebo isso, eu broxo. Eu não fico mais empolgado com aquela partida, com aquela aventura. Eu me sinto assim, estou perdendo meu tempo, sabe? Mas, de novo, tem sistemas RPG, tem jogadores e jogadores, pessoas e pessoas. Tem gente que tá ali só pelo improviso. Fala assim, cara, eu não quero ficar jogando um negócio preparado. Eu não quero me sentir que eu tô preso dentro de um negócio que eu não posso alterar. Eu quero sim que tudo que eu inventar, pensar e falar leve para algum lugar. E tem sistemas RPG que foram desenvolvidos para isso. Então eu acho que você pode sim falar assim, cara, não curti essa aventura, não curti essa experiência de jogar esse RPG, porque eu tinha essa outra expectativa. E tem sistemas maravilhosos para poder atender às suas expectativas. Tanto de tema quanto de matemática, sabe? O tema que eu digo é se é futurista, se é fantasia medieval, se é fantasia moderna, né? Esses são os temas. E a matemática é o que envolve toda a regra para conduzir aquele mundo, né? Se é um sistema gameista, se é um sistema narrativista, se é um sistema simulacionista, né? Igual o GURPS. Enfim,
essas são as discussões que a gente pode, né, fazer sobre o improviso. O Gustavo Bressan deixou um comentário aqui, ele falou assim, ó, exato, né, sobre esse assunto. Segue a narrativa, mas convenhamos que é muito difícil numa mesa cheia, com 6 jogadores, por exemplo, não ter um jogador que em determinado momento não faça o improviso. Sim, o improviso faz parte, inclusive é por causa do improviso que o RPG de mesa é um tipo de jogo que você não joga em nenhum outro jogo. Porque não dá pra você... Você até pode, você jogador, tá jogando um Zelda... Como é que chama aquele último Zelda que saiu da Nintendo, que permite você construir aquelas máquinas, juntar aqueles itens e Tears construir... of the Kingdom. Como é que é? Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom. Joguei, é muito bom. Lágrimas do Reino, é isso? Tears of the Kingdom? Isso. Tá. Então, Isso. Esse jogo ele criou peças de um quebra-cabeça que ele permite você improvisar, mas usando aquelas mecânicas, né? Ou seja, você pode construir quase que qualquer coisa, ou seja, quando você está construindo qualquer coisa, você está improvisando, né? Então, ele criou uma forma de você improvisar com as peças que ele te dá. O RPG de mesa permite você improvisar, e muitos jogos não tem muito como você improvisar. Você até pode improvisar na estratégia, mas muitas vezes você não pode improvisar, por exemplo, na narrativa. Vou dar o exemplo do Zelda. Você até pode improvisar uma... Renato, fala um negócio aí que, se você já jogou, fala um negócio aí que você que construiu meio maluco aí, só pra dar de exemplo. Cara, teve uma missão que ela era de você levar vários troncos de madeira pra reconstruir uma vila, né? Aí eu construí uma espécie de carro muito grande e que a missão era pra você levar de várias vezes, né? Você levava um pouco, depois mais um pouco, só que aí eu me dei a missão de levar todos de uma vez. E eu fiz um carro gigante, quase um caminhão, pra levar, tipo, 60 toras de árvore, que tinha que quebrar árvore por árvore pra levar pra vila. Aí você levou tudo de uma vez e completou a missão, é isso? Isso, levei tudo de uma vez. Eu vou até já dar um outro exemplo dessa questão Só do Zelda. deixa eu concluir aqui pra não fechar, pra não perder o raciocínio, que é o seguinte, ó. Ok. Nesse exemplo do Renato, o resultado final que era, ele tinha que levar toras pra uma cidade. E o improviso dele foi o meio de levar a tora, ok? Só que ele não alterou o resultado final, que era a cidade recebeu as toras e completou a missão. Esse ponto do jogo é imutável. Ele é completamente imutável. Não tem como você falar, não, tem que mudar, em vez de ser tora, agora tem que ser asa de passarinho. Não tem como você mudar isso. No RPG, você pode. No RPG, você pode mudar tudo, na verdade. Você pode... o pessoal precisa de tantas toras aqui, mas mudou. Não é mais tantas toras, agora é tantas barras de ferro. O RPG, por ser um jogo analógico no sentido de que você fala e as coisas acontecem, não tem programação por trás, né? Você pode inventar o que você quiser. Então, como experiência de jogo, é um dos poucos jogos que você tem essa liberdade de improviso. Era essa a minha conclusão. Mas continua aí, Renato, então. Eu concordo muito com a sua afirmativa de que o RPG ele é único nessa questão, né? Do improviso, de que você pode resolver o mesmo problema de várias maneiras, né? E que o videogame, ele vai demorar muito tempo para... Talvez se um dia ele chegar nesse nível, né? De você conseguir resolver um problema de várias formas, ele vai demorar muito, porque, como por exemplo, as pessoas no videogame, e no RPG também, sempre tentam resolver o problema de uma forma muito... explorar as mecânicas do jogo. Tem vários tipos de jogador assim, né? Tanto no RPG quanto no videogame, de explorar a mecânica do jogo para achar ali uma lacuna que ela vai receber uma vantagem e resolver de uma forma mais simples, né? Que até usando o exemplo do Zelda, do Tears of the Kingdom, que dá pra ver que no preparo do jogo, eles limitaram você de voar muito livre, porque o jogo ele tem ilhas flutuantes, muita coisa em cima. Então eles quiseram unificar mais as formas de você se locomover no ar. E com 2 semanas de jogo, no máximo, que o jogo tinha lançado, pouco tempo depois que o jogo lançou, eles descobriram que se você colocasse 2 ventiladores, que tem um ventilador lá, que ele é ativado, e ele gasta pouca energia em comparação às outras coisas que voam. E ele não tem muito controle. Só que as pessoas descobriram que se você coloca esses 2 ventiladores em ângulos muito específicos e coloca tipo um volante que você controla, essas 2 coisas no ângulo específico e esse volante, você consegue voar com muito controle no ar e durante muito tempo. E aí as pessoas colocaram mais baterias e muitas coisas, até que chegou um momento que você poderia ir de um lado pro outro do mapa, que é gigantesco, com muita facilidade, voando tranquilamente. Então dá pra ver que
Eles prepararam o jogo por uma década quase, centenas de pessoas, mas com uma semana de jogo eles já viram ali que uma coisa que eles não acertaram certinho na preparação acabou que as pessoas abusaram dessa mecânica. Mas os desenvolvedores, O jogador- eles interferiram? Não, eles deixaram rolando. Tudo Deixaram que foi rolando. descoberto depois que o jogo lançou, eles não corrigiram mais não. Ah, legal. Até porque esses as daí são pessoas iam se jogadores, né? revoltar, né? Aham. São jogadores de RPG, esse daí, né? Tu prepara, do nada tu vai ver. Cadê? Eu posso pegar esses 2 ventiladores aqui, ó. No RPG isso já não aconteceria, né? Ia ser pior. Mas o mestre com certeza não ia deixar eles colocarem ali num ângulo e flutuarem pra qualquer lugar livremente. A não ser que você pode determinar alguns testes, você pode colocar alguma coisa diferente ou até criar uma missão em busca dos recursos necessários para fazer isso acontecer, né? São boas Não ia ser ideias. algo tão simples, né? Exato. Ou falar, tá no preparo. Ó, pessoal, vocês vão preparar, vai demorar um tempo pra vocês pegarem o ritmo de como usar direito esse ventilador. Aí nisso passa pra outra sessão, vocês criam uma mecânica pra ficar balanceado, né? Isso, mas exato. aí o Exato. mestre poderia já colocar inimigos que estão voando, que iam enfrentar as pessoas mais facilmente pelo ar, né? Que ia criar um outro problema para eles resolverem também, né? Não ia ser algo tão simplório que de um dia pra noite você ia ficar livre. É que no jogo ali, tudo é muito controlado porque é tudo programado. Então você tem o total controle das coisas. Agora, pensa na vida real e no RPG, que acaba simulando mais a vida real nesse aspecto, que é, se você sai voando por aí, o risco que você tem de morrer é muito grande. Você pode cair, você vai morrer, pode vir um dragão e te comer, você é alvo fácil, porque você tá no ar voando, qualquer um pode te ver de qualquer lugar. Então, assim, não parece ser uma boa ideia você sair voando num RPG, sabe? Diferente do Zelda, que se você conhece tudo que tem ali no mundo, você tá seguro porque as regras são imutáveis, porque tá tudo programado, né? Agora, no RPG não é bem assim. Diferente. E no Zelda tem respawn e save, né? No RPG Isso, não tem, na vida exatamente. real. É outra coisa, exatamente. Pô, Bem mestre, falado. volta no bem save aí, mestre. Exato. O cara que tá ali no jogo de RPG fala, você pode fazer isso aí? Pode. Aquela velha história do cogumelo. Esse cogumelo é comestível? É. Talvez ele seja uma vez só, né? Posso voar? Pode. Pode voar. Quero voar então pra lá, pra não sei aonde. Beleza. No meio do caminho, faz um teste aí pra ver se dá certo. Falhou. Você caiu, morreu. Então você vai sofrer com as consequências, né? Você consegue voar, mas não consegue aterrissar. Pode ir, cara. Pô, tu falhou no teste aqui, morreu. Vocês têm mais exemplos de improviso versus preparo que vocês queiram compartilhar? Começando ali pelo Vitor? Cara, eu achei interessante essa comparação com jogos tipo, o meu sistema que eu me especializei foi o D&D quinta edição. E a maior comparação que eu tenho com esse que eu achei incrível, cara, eu joguei muito, é o Baldur's Gate 3. Nossa, tá na minha lista pra jogar, não joguei ainda. Tipo, ele é também. literalmente o D&D quinta edição jogado por um jogo como se fosse um Skyrim ou algo do tipo, por turno, assim, e você vai se movendo. Claro que eles fizeram algumas adaptações de algumas classes que a gente sabe que só estão sendo consertadas aí na edição de 2024. Tipo, um monge, um bruxo, o pessoal vai ficar puto, não, tem que ficar... Comparado com as outras classes, assim, tipo, tu gera uma certa frustração dos jogadores. Aí lá eles deram uma mexida, só que nesse jogo, cara, é como se fosse o preparo ao máximo. É uma equipe que ficou lá preparando uma aventura por quase 10 anos, tentando prever tudo que o jogador iria fazer, e entregando, você quer fazer qual a escolha? Quer essa? Então essa escolha vai ter essa resposta do personagem, e foi nisso. Mas mesmo assim, cara, tá todo momento você vê um vídeo no YouTube de quebrando o jogo nível 1, spawnando. Tem uma cena lá que você, no início, assim, que invoca um arquidiabo, que depois vai aparecer lá pra frente só, que se você for empurrar ele no abismo, tem como tu matar o arquidiabo. Nossa! Aí os caras, imagina o cara que ia propor isso, assim, não, vamos tirar o arquidiabo de perto do abismo, porque podem derrubar ele. Cara, ninguém ia prever isso, entendeu? Claro. E outra, a programação tá lá, se a criatura cair nesse abismo, morreu. Não importa quem.
a programação não consegue, nesse momento, improvisar, porque qual que seria o certo, né? Numa mesa de RPG, uma criatura tão poderosa, um grande chefe, você não vai poder matar uma criatura de forma idiota assim, né? Com asas. Você até pode fazer isso se você quiser pela galhofa, né? Você até pode fazer. E criar essa surpresa, quebrar a expectativa. Mas assim, se é uma coisa importante que foi preparado, aí seria um desperdício de tempo, né? Pô, se a criatura vai cair num abismo e ela tem asa, o que ela vai fazer? Ela vai voar? Ela vai bater as asas e vai voar. Então, no RPG, né, você tem esse controle, né? No videogame, que tem programação por trás, se aquilo não foi programado, não tem o que mudar. Então, são coisas completamente diferentes. E é por isso que o improviso, não estratégico, mas o improviso narrativo, né? A gente tá falando aqui de improvisar a narrativa. Existe muito no RPG. Porque o improviso estratégico faz parte de qualquer jogo. Você tá usando a estratégia, a matemática para resolver um problema de uma forma diferente, dentro das regras. Mas o improviso do RPG vai além das regras, né? Você consegue improvisar coisas que estão fora das regras, além das regras. Porque é um jogo de interpretação, né? Um jogo de narrativas, né? E legal fazer esses comentários com o videogame, porque às vezes o pessoal não entende, né? O pessoal acha que uma coisa é igual a outra. Quer comparar videogame de RPG com um RPG de mesa. Na verdade, o videogame de RPG, ele foi inspirado no RPG de mesa, né? E ele não tem, né, essa parte narrativa. Tem muitas coisas semelhantes, né? Porque um foi inspirado no outro, mas tem coisas que hoje ainda não dá para reproduzir. Talvez dê para reproduzir com inteligência artificial que tá vindo por aí. Talvez dê pra, de repente, você jogando um jogo digital, falar alguma coisa e o mundo, com programação e inteligência artificial, construir aquilo que você falou, porque ele tem essa engine, esse motor que gera o conteúdo no momento em que você deu o input da informação. Eu acho que um dia vai chegar a isso, sabe? Acho que um dia a gente vai, inclusive, poder jogar RPG dessa forma. Se eu não me engano, eu tenho uma vaga lembrança de que eu vi uma ferramenta, um vídeo no YouTube, alguma coisa, que a pessoa ia falando alguma coisa e a IA ia construindo. Eu lembro que eu vi alguma coisa assim, ela ia construindo um cenário. Então, o vídeo mostrava assim, tipo uma caixa cinza, tipo um cenário sem nada, né? E a pessoa ia falando, eu estou aqui andando pelas montanhas, de repente, parecia a montanha. Essa montanha tá à noite, ficava à noite. E aí eu tô andando e tem muitas árvores e florestas, parecia um monte de floresta, né? De repente eu vejo um dragão no horizonte voando em direção a mim, aparecia um dragão voando e indo em direção a você. Então, eu acho que, né, vai chegar num ponto, quando o processamento tiver bastante barato para essas coisas, tiver bastante poder computacional, para a gente poder descrever as coisas. Vocês lembram lá do holodeck do Jornada nas Estrelas, Star Trek? Era holodeck, né? O nome daquele... É uma sala que você falava e construía qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você falasse ali, você imaginasse, ela reproduziria para você. Então, eu acredito que o futuro dos jogos, do próprio RPG, enfim, vai ser assim com a tecnologia, né? Ela vai ter esse potencial de construir, e aí o seu improviso, que é só uma coisa narrativa hoje, ela vai se tornar algo mais concreto. Vai ter um visual, vai ter uma animação, vai ter um áudio, tudo através do improviso. A gente vai conseguir potencializar o improviso, né? Então, assim, tem muitos benefícios do improviso. Ele só não pode ser usado, na minha opinião, como desculpa para preguiça, né? Eu sou um bom mestre de improvisar, porque eu sou um baita preguiçoso de preparar. Tudo bem, talvez você se sustente, talvez você seja tão bom realmente no improviso que as pessoas adoram jogar você com o improviso porque você é muito bom no que você faz. Beleza, se esse for o seu caso, perfeito. O que importa no final das contas é a experiência de todo mundo na mesa. Se tá divertido para você, não importa se foi preparado, não importa se foi improvisado, não importa. O que importa no final das contas é a experiência ser gostosa, ser boa. Mas se a sua experiência não estiver sendo boa, você tem que se questionar. Será que você precisa preparar mais? Ou será que você está improvisando demais? Ou será que você pode improvisar mais? Você está muito preso ao seu preparo e está improvisando pouco? Então, fica aí os questionamentos para você, mestre, e para jogador também. Por quê? Porque às vezes o jogador, conversando com o mestre, o jogador também deve conversar com o mestre e falar, mestre, prepara um pouco melhor, a gente não sentiu legal. Ou, mestre, tenta ficar mais aberto para os improvisos que a gente está tentando fazer aqui na mesa. Seria mais legal se você ficasse mais aberto. Tal. Eu acho que numa conversa dá para também ajudar a setar a mesa ali, porque tem jogadores e jogadores. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então vai do gosto de cada um. Renato, mais algum
comentário, mais alguma dica, algum exemplo que você queira dar antes da gente fechar? Eu quero levantar um mini tópico aqui, uma pergunta para vocês dois que são mestres bem mais experientes, né, do que eu, por exemplo, na questão de RPG, de aventura, que é uma pergunta de até quando, qual parte da aventura que vocês planejam, né, o planejamento mais com a preparação mais sólida, porque acontece muito, eu já vi muitas discussões online, e até um mestre que eu conheço que ficou muito frustrado que ele preparou uma aventura inteira, do começo até o fim para um jogador, e aí quando ele apresentou para ele o começo ali, para ele ingressar naquela aventura, ele decidiu ir para outro canto, ele ficou muito frustrado. Então, eu quero saber como que vocês lidam com a preparação, porque às vezes acontece de você, se você prepara muito, até um ponto longe na aventura, e acabam tomando um rumo muito diferente, né? Porque quanto até mais longe você prepara, mais são as chances de tomar caminhos diferentes, né? Uhum. Então eu queria só ver a visão de vocês, de até quão longe você pode preparar, ainda tendo mais certeza de que até ali os jogadores não podem se extraviar e ir para um canto muito diferente. Legal. Cara, pra mim, claro, depende muito da campanha em si, mas geralmente tem uma narrativa e tudo, um cenário em si, e tudo vai girar ao redor daquele cenário. Quando o jogador ele tenta sair daquilo, meio que, por mim, eu tento entregar, eu tento abraçar que é aquilo. Eu quero que o jogador ele sinta que tudo é possível, mas fazendo aquele acordo não extrapola também. E combinando direitinho com o jogador, eu falo, cara, o cenário, a aventura que você quer jogar é qual? É essa. Aí, beleza. Então o seu objetivo, o jeito que você quer, o lugar onde você quer ir, não pode ser em outro plano, não pode ser em outro país, entende? E combinando direitinho com o jogador, agora se ele quiser entrar na aventura sendo um bandido, sendo um príncipe que chegou, sendo sei lá, um ex-lacaio do vilão da história, cara, eu abraço isso mesmo e vou adaptando, é aquilo. O preparo é bom pra isso, eu preparo a aventura, porque ali no meu preparo eu sei, cara, se ele teve essa ideia, o que eu vou precisar modificar aqui pra adaptar essa ideia e funcionar? Cara, ele quer ser um bandido. Cara, onde que eu posso mudar aqui que vai perder o sentido da narrativa? Aí eu vou vendo e vou mudando, entendeu? Se for mudar tudo, aí realmente eu converso com o jogador e a gente chega num acordo. Mas se não for mudar, cara, eu só adapto. Eu vou me adaptando. Mas pra isso, claro, tem que ter o preparo prévio. Ah, legal. Eu acho que eu trabalho parecido, assim, com o Vitor. É difícil responder essa pergunta, Renato, mas assim, ó, eu tenho duas formas de fazer. Mas como você perguntou só do preparo, é o preparo antes, né? Então, o que geralmente eu faço é assim: tô preparando a aventura, eu tento colocar todos os mapas, todos os cenários de todos os lugares que os personagens vão passar, ok? Geralmente, a aventura pré-pronta, ela traz, às vezes, os mapas de combate apenas. Então, vai ter um combate na cidade, o mapa de combate na cidade. Vai ter um combate dentro de uma construção, tem o mapa daquela construção. Eu tento colocar, às vezes, mais mapas. Um mapa que antecede, às vezes. Não é sempre que eu faço isso. Então, por exemplo, se eles forem para uma cidade que fica no meio do mato, por exemplo, eu deixo um mapa de floresta separado. Junto disso, eu deixo tabelas de encontros aleatórios preparadas e eu deixo também coisas do livro do mestre. Por exemplo, o livro do mestre ele tem vários mercadores. Então você tem lá um exemplo de loja de alimentos, loja de equipamentos de aventura, loja de armas. Você tem vários mercadores pré-prontos, né? Eu deixo eles todos pré-prontos. Porque às vezes o jogador fala assim, eu quero ir pra Neverwinter. E na cidade de Neverwinter não tem a aventura lá. Não tem nada lá preparado da aventura, né? E ele resolveu ir pra Neverwinter. Então eu deixo pelo menos um mapa de Neverwinter, aquela visão geral da cidade, bem bonita que você acha na internet às vezes, né? Que ela parece uma pintura, às vezes assim, a cidade. Uma imagem meio em perspectiva, não é um mapa, né? É só como se fosse uma fotografia da cidade, assim. Eu deixo um mapa dentro da ferramenta preparado, se eles falam assim, a gente quer ir pra Neverwinter de tudo quanto é jeito.
Aí eu coloco os jogadores naquele mapa de Neverwinter, mas não vai ter nenhum detalhe porque a aventura não se passa lá, não faria sentido eu preparar, né, ter um grande tempo de trabalho, nem sei se os jogadores vão pra lá. E aí eles falam assim, pô, eu tô querendo fazer tal coisa aqui. Então se eles de repente pedem alguma coisa da cidade, eu tenho uma tabela onde tem coisas da cidade. Então eu deixo pré-pronto isso. Se acontecer, e outra, por que eu faço isso? Porque eu posso aproveitar esse preparo para qualquer aventura. Então, eu faço uma vez esse preparo, e aí depois que eu não vou montar uma aventura nova, eu aproveito esse preparo e monto a outra aventura. Porque sempre pode acontecer a mesma coisa. Então, essa é uma forma que eu faço, tá? Então é o mapa, NPCs de loja e encontros aleatórios, que são os monstros. E tem módulos no Foundry que permite você sortear, fazer um sorteio e aparecer os monstros aleatórios, já ter o Tonk tudo pronto e tal, beleza. Isso fica preparado. E quando eu faço um sorteio de monstro, por exemplo, se for fazer um encontro aleatório, quando sai ali na tabela, eu tento amarrar e falo assim, tá, o que esse monstro que saiu agora, onde é que ele pode se encaixar nessa aventura? Para não ser uma coisa só jogada. Se saiu Bugbears, o que tem a ver os Bugbears na história dessa aventura? Se saiu, sei lá, lobos, criaturas, o que os lobos podem ter a ver com essa aventura, o que os jogadores estão fazendo? Então eu tento, aí entra o improviso, eu tento de alguma forma amarrar, às vezes dá, às vezes não dá. Ou eu amarro a aventura, ou eu tento amarrar ao passado do personagem. De repente eu falo, puxa vida, tem um cara que tá em crise aqui, que é um druida, que tá tendo problema, vou atacar, pôr o dedo na ferida do druida aqui. E aí é improviso, porque eu sorteei o negócio, apareceu. Agora, uma outra coisa que tem, que é o que o Vitor também falou, é o preparo, que infelizmente às vezes o pessoal fala, gente, o que vocês escolheram fazer, vamos agora fazer no teatro da mente, né? A gente resolve aqui e depois eu trago uma coisa melhor preparada para vocês. E eu vou dar um exemplo meu aqui, que eu não cheguei a dar exemplo, né, de improviso versus preparo. Na aventura Dragão do Pico da Ponta Gélida, que é o que eu venho mestrando ainda aí com o Mestre de Aluguel, tem um momento em que eles podem ir até um santuário chamado Santuário de Savras, que é basicamente um forte em ruínas. Para chegar nesse forte, que fica tipo no topo de uma colina assim, tem uma ponte de pedra conectando uma parte do solo até o forte, e ali do lado é como se fosse um abismo, né? É a montanha ali, é o vale da montanha, e você cai ali pra morrer, beleza. E aí os jogadores tiveram a ideia de não atravessar a ponte e não enfrentar as criaturas dentro da fortaleza, porque eles acharam assim, pô, a gente vai estar em desvantagem, os caras estão lá fazendo guarda, eles estão dentro em cima do muro, tem um portão de ferro e tal, eles acharam arriscado de avançar. O jogo, ele foi preparado para esse encontro dessa forma mesmo, né? Mas os jogadores tiveram a ideia de falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos nos afastar, vamos voltar o caminho que a gente veio e vamos fazer uma fogueira aqui atrás, vamos tacar fogo, vamos fazer uma fumaça. Com certeza as criaturas que estão lá, elas vão sair para investigar o que está acontecendo com essa fumaça. E a gente traz o combate, tira as criaturas de alguma forma do forte, onde elas estão protegidas, e a gente faz um combate aqui numa trilha fazendo uma emboscada. Eu falei, cara, vocês tiveram uma ótima ideia. É claro que eu rolei o dado para saber se as criaturas abandonavam seus postos de guarda e iam investigar. Eu tive que fazer algumas rolagens. Não foi só, o que vocês falaram então vai dar certo. Não foi assim. Porque senão eu acho também fácil demais você imaginar que uma coisa vai acontecer e aquilo acontece exatamente do jeito que você imaginou, né? Eu falei, não, vamos deixar para os dados decidirem o que a coisa vai fazer. Porque eu não queria tomar decisão com o mestre, porque eu não queria falar, o mestre não deixou, o mestre tá cortando a nossa ideia. Eu falei, não, é possível que as criaturas saiam do forte e vão investigar a fumaça? É possível. É possível que elas não saiam porque existe alguma ordem para não deixar o forte? É possível também. Então, eu falei, vou rolar um dado. E claro que foi uma galera. O que aconteceu no final das contas foi um grupo de criaturas. Eu tô falando criaturas para não dar muito spoiler, né? Um grupo de criaturas saiu do forte e foi ver a fumaça, porque eu fiz as rolagens e o pessoal mandou lá, manda aí 4 criaturas para investigar o que é. E é óbvio que aí o que eu tive que fazer? Eu tive que esperar passar. Tava no final da partida, quando eles tiveram essa ideia. Passou, né, 15 dias, quando a gente se reuniu de novo para jogar, eu voltei com um preparo feito.
Aí eu escolhi um mapa de caminho, eu coloquei arbustos, porque eles falaram que eles esconderam arbustos. Eu preparei um novo mapa só pra poder fazer aquela cena que eles tiveram uma ideia que não existia na aventura. E aí as criaturas vieram, eles fizeram uma emboscada, conseguiram matar todo mundo, e aí eles continuaram seguindo o plano. Mas aí o preparo já estava feito, né? Aí dali pra frente só foi história do tipo, será que os orcs vão continuar saindo? Porque, eu mandei uma tropa de... falei orcs agora, entreguei. Puta, que burro. Falei orcs. Agora vai. Eu falei, os orcs vão estar pensando, será que, eu mandei 4 orcs pra poder investigar, e eles não voltaram. O que a gente faz agora? Aí eu falei assim, se eu fosse os orcs, e eu mandei 4 orcs investigar a fumaça, e os orcs não voltaram, a gente não pode ficar aqui no forte esperando alguma coisa acontecer. Vamos mandar, vamos lá investigar. Só que aí, eu como mestre, falei, cara, os caras têm ogro. As criaturas mais fortes dos orcs eram os ogros. O que eles vão mandar? Eles vão mandar os ogros, vão mandar os tanques de guerra, né? Então eles fizeram uma nova incursão pra ver o que estava acontecendo ali na fumaça que os personagens fizeram. Só que dessa vez eles vieram com uma tropa pesada. Aí o combate pra valer rolou nesse cenário que eu preparei depois, né? E aí depois, quando eles foram visitar o forte abandonado, já não tinha mais criatura nenhuma. Aí foi uma experiência legal, mas eu tive que preparar. Eu tive que fazer um preparo depois que os jogadores tiveram essa ideia. Não tinha como eu ter preparado isso antes. Não tem como. Não dá pra você fazer isso, sabe? Você teria que fazer... Agora, se fosse um jogo de videogame, onde você tem todo o cenário 3D modelado, onde você pode andar pelo cenário inteiro e viajar pelo cenário inteiro, tipo um Skyrim da vida, né? O Skyrim da vida que você tem aquele mundo aberto que é um sandbox, que você pode ir andando e explorando as coisas. Num videogame você já até poderia fazer isso, que já estaria pronto, né? Por padrão já estaria pronto, né? O cenário. Então, essa é a resposta, Renato. Eu tento preparar o máximo possível antes, e o que não der pra preparar, infelizmente, tem que ficar no teatro da mente, e depois, numa próxima partida, eu trago o preparo. Ficou respondido? Ficou. Então, o que deu pra entender é que até às vezes o que acaba tendo que ser um improviso, ele também merece, se você tem um tempo ali de uma sessão para outra, você também é bom para se preparar para uma situação que veio de improviso, né? Com certeza. Gente, é isso. Assim, a gente pode ficar mais horas e horas aqui falando. Aqui no finalzinho chegou o RP Games Brasil dando um salve pra galera e deixou mais um comentário, improviso demais, perde o tom. Improviso demais, perde o tom. Precisa dosar bem. Isso aí, RP Games. A gente tava discutindo sobre isso. Tem que saber dosar. E vai do gosto também de cada jogador. E também vai do sistema. Porque tem sistemas que são focados em improviso, né? Gente, é isso. A gente precisa dar um fim para esse programa. Falamos bastante. Já estamos 1h30 aqui gravando. E, nossa, foi muito bacana. E a gente precisa, antes de encerrar, apresentar mais uns pequenos jabazinhos para vocês, jabás particulares. Então, começando com o Vitor. Vitor, agora é o seu momento de fazer qualquer anúncio. Se você quiser falar sobre algum trabalho que você está fazendo, se quiser convidar o pessoal para poder te seguir em algum lugar, é com você. E já aproveita e já fala do que vem por aí no RPG Next. Então, falando de preparo, né, da temática, eu andei preparando nos últimos meses. Eu peguei essa aventura do Icewind e preparei ela no máximo, tentando entregar o máximo que eu conseguia no Foundry com ela, aprendendo mais de 200 módulos lá de conteúdo, mapas animados, as animações do JB2A e colocando o máximo de qualidade, dando tudo de mim. Eu fico feliz de anunciar que, com uma parceria do RPG Next, eu vou estar entrando como um dos mestres, apresentando minha aventura para estar dentro do arsenal do RPG Next lá de mestres pagos. Em breve. E, cara, é isso. Uma coisa, traz uma sinopse pra gente da aventura, se você puder, e quais são os níveis, né? Que a aventura começa em qual nível e vai até qual nível de personagem? Então, a aventura, eu tentei deixar ela da melhor maneira possível, igual eu falei, de não só apresentar a aventura como ela é, mas dar uma aprimorada sem tirar da história, entendeu? A história tá lá, nada foi retirado, tá tudo lá, só que as partes em que faltava coisas, elas foram acrescentadas, elas foram aprimoradas. Então, tanto que esse é o nome da
da minha campanha, Icewind Dale aprimorada e expandida. Eu vou fazer ela ser de nível 1 até o 20, adaptando a história para se encaixar nisso. Porque tem muita brecha, tem muita coisa que dá para se expandir, é um material muito rico que vem de histórias passadas, desde dos contos do Drizzt, desde do Bruenor Battlehammer, que tem uma história do passado de outras edições também que dá para ser aproveitado, entende? O que é cada elemento daquela aventura, e eu peguei e explorei isso ao máximo, dando ênfase no passado e no presente para vocês poderem construir o futuro de Icewind. A aventura é basicamente uma aventura heróica. Eu tentei deixar ela o mais heróica possível, mas ela é mais puxada por terror de isolamento e sobrevivencialismo, em que um grupo de pessoas vivendo numa sociedade em ruínas por causa de uma neve, de um inverno que não acaba durante mais de 2 anos, se vê num dilema entre permanecer dentro das suas cidades seguro esperando o fim, ou explorar os horrores trazidos pela neve e o desconhecido nas trundas infinitas de Icewind, para tentar ver se tem um meio desesperado de resolver o problema. Então, basicamente, a aventura é essa, que é meio complicado sem dar spoiler, Sim. mas... Cara, eu adoro a aventura ou histórias na neve, assim, não sei porquê. Me fascina, assim. Acho que porque a neve, aquele branco, ela traz esse mistério. O que será que tem além da neve? O que será que tem embaixo da neve? Ela tem muito a ver com névoa, então você não enxerga o que tem além. Eu acho que para fazer terror e mistério funciona muito bem, né? Então eu gosto bastante de histórias e aventuras que se passam em locais que tem neve, assim. Acho muito legal, sabe? Igual, lembra do filme do Iluminado? Ter um motel no meio da neve? É basicamente isso, sabe? Eu gosto demais. Bacana. Mas, Vitor, é para jogar com você quais dias da semana? Para deixar o pessoal já aqui se preparando. Então, eu tô disponível para mestrar nas sextas à noite. Sextas à noite. Tá aí. Perfeito. Então, fique atento nas redes sociais do RPG Next. Ele já enviou alguns vídeos com alguns trechos, uns pedaços do preparo que ele fez dentro do Foundry, porque todo mundo possa dar uma olhadinha antes, né? E a gente vai fazer no mesmo esquema. Vamos criar um grupo de WhatsApp para levar você até o Mestre Vitor, onde você vai poder conversar com ele diretamente, tirar as dúvidas, conversar com outros jogadores interessados, para depois você tomar a decisão se você assina esse serviço de mestre de aluguel ou não, tá bom? Fique tranquilo. Vitor, muito obrigado pela sua participação e obrigado pela parceria aí. E vamos fechar com o Renato. Não só agradecer mesmo a oportunidade de participar, um projeto que eu sempre acompanho já praticamente desde quando eu conheci o RPG, né, o RPG Next. E é um projeto que eu gosto muito da iniciativa e apoio da forma que eu consigo, e divulgo também para todo mundo aí que eu vejo que é interessado em RPG. Maravilha! Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, de compartilhar, não se esqueçam de curtir o episódio novamente, de seguir a gente nas redes sociais, RPG Next. Agradeço de novo a participação de todos que entraram aqui no chat ao vivo, deixaram suas perguntas, ou que passaram para dar um oi, né? O Anderson passou ali, o GURPS na veia, o Gustavo Bressan passou e o RP Games Brasil, beleza? Muito obrigado para todos vocês, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Falou, tchau! Valeu!